Na nossa última aula, na minha última conversa com vocês, nós falamos bastante da questão do medo de perder, falamos da questão das perdas, do porquê que a gente tem esse sentimento ruim relacionado a perdas, falamos da questão da nossa evolução, e falamos também de como trabalhar isso, né? Principalmente da mudança da forma como a gente enxerga as perdas, e falamos da questão de tirar o foco do financeiro, né? Não ficar olhando apenas para o resultado financeiro, mas aquele célebre conceito de operar bem. Inclusive, sugeri para vocês que cada um me falasse, né, escrevesse no chat qual que era o seu conceito de operar bem, para que a gente discutisse, para que vocês tivessem isso bem claro. E todos os dias, quando vocês vão para o mercado operar, é extremamente importante que vocês tenham esse conceito e vão para o mercado buscando operar bem. Ganhar ou perder dinheiro é só consequência. O que importa é realmente você sair, você terminar o dia com esse sentimento de que você operou bem, né? E aí eu falei que no nosso próximo encontro, nós iríamos falar da questão de ser corajoso no loss e medroso no gain. Eu até perguntei isso na última aula e eu vi que não eram muitas pessoas, digamos assim, que estavam com esse problema, mas tinha gente que tem, muita gente já passou, já superou essa fase, e com certeza vai poder contribuir aí hoje com o pessoal que ainda está passando por isso, né? Vão poder contribuir com a gente. Então, para falar um pouco da questão de ser corajoso no loss e medroso no gain, eu gosto muito de explicar, de usar aí parte da teoria de uma das teorias do Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, aposto que vocês sabem quem é, né? Célebre economista, ganhador aí do Prêmio Nobel de Economia, autor aí do best-seller Rápido e Devagar, né? Então, quero saber quem já leu o livro, quem já leu aí o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ricardo tá falando que já leu. Então, talvez você lembre, porque o que a gente vai tratar aqui o conceito é parte do livro, tem uma partezinha que fala sobre isso. O Leonardo tá falando que tá na lista. O Luiz tá falando que nunca viu. É um livro muito bom, só que é um livro bem denso. Ele traz muitos aspectos científicos de muitos e muitos anos de pesquisa do Kahneman. Então, é muito interessante, mas é uma leitura que muitos acham bastante pesada, tá? E para mim, o que ele traz, uma das teorias que ele traz nesse livro, é a melhor forma da gente explicar, da gente estudar o que está por trás dessa questão de ser corajoso no loss e medroso no gain. Para a gente entender por que isso ocorre. Porque à medida que a gente entende por que isso ocorre, a gente começa a ganhar clareza. Na medida que a gente começa a ganhar clareza, a gente tem o poder, digamos assim, de alterar esses processos, à medida que a gente sabe que eles ocorrem, e então mudar realmente para que isso não aconteça mais, né? Então tá, gente, é o seguinte, para o Kahneman, as emoções e as nossas intuições, elas têm igual, até maior importância nos resultados que a gente tem. Isso até mais do que a própria análise gráfica ou a própria análise numérica de números, de informações, tá? E nesse livro, como eu estava falando para vocês, no Rápido e Devagar, ele separa o nosso pensamento basicamente de duas formas, tá? Uma que é intuitiva, que é rápida, emocional, e outra que ela é mais lenta, ela é aquele pensamento lógico, ela é deliberativa, tá? E aí, em cima disso, ele vai trabalhar a nossa tomada de decisão a partir desses pensamentos, do pensamento rápido e do pensamento devagar. E aí ele vai estudar e vai discutir por que nós decidimos uma coisa em prol da outra, tá? E aí, então, o quanto nós podemos e não podemos confiar na nossa intuição, tá? Confiar nos nossos instintos. Lembra que na nosso encontro passado eu falei essa questão dos instintos. Então, ele vai discutir o quanto que a gente pode ou não pode confiar nisso, tá?
E ele faz tudo isso com muitos experimentos, com estudos, teorias, tá? E uma dessas teorias é o padrão quádruplo, que para mim, como eu falei, é o que melhor explica essa questão de ser corajoso no loss e medroso no game, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês para explicar. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela. Eu não sei se eu consigo compartilhar a tela porque eu não estou como apresentadora e moderadora. Só apresentadores e moderadores podem compartilhar conteúdo. Léo, salva a gente, por favor. Só um minutinho, peraí. Senão eu não tenho autorização para mostrar para o pessoal. Prontinho. E valeu, Léo, muito obrigada. Agora vamos lá. Agora eu consigo. Aqui. Tá bom? Agora me digam se vocês estão vendo a minha tela. Perfeito, né? Estão vendo? Bora lá, então, para falar do padrão quádruplo, tá? Gente, é o seguinte, no padrão quádruplo, o Kahneman analisa o comportamento de nós, seres humaninhos, e a nossa tomada de decisão quando está envolvido perdas e ganhos. Ou seja, mercado financeiro, né? Perdas e ganhos, tudo a ver. E também a alta e a baixa probabilidade de um evento ocorrer. E aí ele vai classificar, o comportamento humano entre buscar o risco ou ter aversão ao risco em cada uma dessas situações, e aí qual que vai ser a sua implicação, tá? Bom, para a gente falar, para a gente conversar sobre a coragem de perder, né, e o medo de ganhar, a gente vai considerar os eventos de alta probabilidade de ocorrência, tá bom? Então, eu vou considerar essa parte superior aqui desse gráfico, tá bom? Eventos com alta probabilidade. Porque, afinal de contas, tá? Pensa comigo, se você tá no meio de uma operação e ela tá dando gain, o preço já tá correndo a favor da sua posição, a probabilidade nesse instante de você sair com lucro é maior, tá? Não tô dizendo que você realmente vai ganhar, né? Afinal de contas, o mercado é imprevisível, mas pensa comigo, se o preço tá vindo a favor da sua posição, de onde tá o seu alvo, e não acontecer nada de extraordinário que desconfigure a sua análise, a chance maior é a de você sair com lucro dessa operação, do preço realmente ir lá no seu alvo, né? Da mesma forma, o contrário. Se você está numa operação e o preço está vindo contra você, né, na direção da onde estaria aí o seu stop, nesse instante, a probabilidade de você sair no prejuízo é maior do que você sair com lucro, não é mesmo? Você concorda comigo com isso, né? Mas aí você pode pensar, Luana, mas o mercado pode voltar e eu sair no 0 a 0? Pode, né? Mas nesse exato momento que o preço está contra a sua posição, a chance maior é de você perder dinheiro. E você sabe, você já sentiu na pele, né, e no seu bolso, que na maior parte das vezes o que acontece seja isso. E aí é o seguinte, quando nós estamos diante de uma situação com alta probabilidade de ocorrência, nós somos influenciados pelo que Kahneman chama de efeito de certeza. Esse efeito de certeza, ele diz que os resultados, que são quase certos, eles recebem um peso menor do que a probabilidade deles justifica. Tá? É aí que você dá mais valor, você dá uma importância maior à probabilidade menor do que a probabilidade maior. Tá? Guarda bem isso, você dá mais valor à probabilidade menor do que a probabilidade maior. Isso vai ser importante para você entender que eu vou te falar daqui a pouquinho, tá? E aí é o seguinte, vamos analisar então cada um desses casos. O que acontece com esse efeito de certeza, né? Quando a gente está quando a probabilidade maior é de ganho, e o que acontece quando a probabilidade maior é de perda? Vamos analisar
cada um desses fatores para a gente entender, tá bom, no primeiro caso, tá? Se existe uma alta probabilidade de algo acontecer e a chance de ganhos, tá? A maioria das pessoas tendem a aversão ao risco. E aí elas topam ganhar bem menos do que elas poderiam para ter o certo na mão, sabe? É como aquele ditado popular que diz, não trocar o certo pelo duvidoso. No livro, é curioso porque no livro, Rápido e Devagar, ele dá até o exemplo do advogado que oferece, e provavelmente vocês já ouviram, se já não passaram por alguma história assim, já ouviram histórias assim, né? Ele fala de um advogado que oferece um acordo meia boca, sabe? Inferior ao que seria justo, digamos assim, ou ao que o juiz poderia dar antes do julgamento, né? O advogado oferece esse acordo, antes aí de um julgamento que teria tudo para ser favorável, tá? Um julgamento que seria uma vitória quase certa. E quando isso acontece, a maioria das pessoas acaba aceitando o acordo inferior para garantir algum resultado positivo, tá? E no mercado financeiro, esse caso é o caso em que você sai logo um trade bom, aquele que você poderia segurar e ter um belo de um lucro, mas você sai logo para garantir o gain. Tá? Nesse momento, você não está aceitando correr o risco. Você está demonstrando uma aversão à perda, apesar da probabilidade de ganho ser bem maior do que a probabilidade de perda. É aí que você fica medroso no game. Tá? É aí que você vira um gatinho no game. Porque você está dando mais valor para os 5%, 3%. Não estou dizendo que é 5 ou 3%, né? É só valor hipotético. Mas você está dando mais valor para a chance de dar errado, do mercado voltar e você ser estopado, você sair no 0 a 0, do que para os 95% de chance de dar certo, do mercado continuar a seu favor e ir lá no seu alvo conforme a análise, a leitura que você tinha feito quando entrou na operação, né? E aí você está dando mais importância à probabilidade menor, né? Quando racionalmente, você deveria fazer o contrário. Mas, na hora da tomada de decisão, nós somos muito menos racionais, tá? Por isso que é importante entender tudo isso. E aí é o seguinte, isso acontece tanto dentro de uma operação, quando você está ali na operação, como isso acontece no dia também. Sabe aquele dia em que você estipulou como meta, sei lá, fazer 10 pontos no total, 10 pontos no dólar. E aí, de repente, você tá com 6 pontos. E aí você, não, vou parar. Não, vou parar por hoje, porque pode ser que eu devolva, deixa eu garantir já esses meus 6 pontinhos aqui, para eu não devolver, né? Enquanto que, na verdade, a sua meta seria 10. E o problema é que quando você toma o stop diário, você toma o stop diário em cheio, e aí é aquele caso que você vai ganhando de colherinha, e quando perde, é de balde. E aí a conta não fecha. Por quê? Porque você fica com a aversão ao risco. Você não está aceitando realmente correr os riscos. Porque você está dando mais valor à probabilidade menor do que o que seria racional, que é você valorizar mais a probabilidade maior, tá? E como a perda, ela representa algo, ela representa a privação de algo que já possuíamos, e eu já falei sobre isso com vocês na aula anterior, tá? Muitas vezes você tá na operação e você tá ganhando, só que você nem saiu, você nem encerrou o trade ainda, você tá lá na operação, tá dando 2 pontos, você sabe que o mercado tem força para ir até 4, 6, 8 talvez, o seu alvo tá em 4, você tá lá com 2 pontos, a sua mente interpreta esse valor já como sendo já seu. Né? Apesar de você não ter realizado, como você já tá ganhando, a sua mente interpreta como se aquilo já fosse seu. E aí, você já sofre com medo de perder algo que, de fato, ainda nem é seu, só que você não se dá conta nisso. E aí, a sua mente quer garantir isso, para você nem correr o risco de perder, tá? E aí, essa possibilidade de vir a perder isso já causa uma dor desnecessária, já causa uma dor que ainda nem aconteceu. E aí que você sai logo da operação, muito antes
do que deveria, porque o sentimento do quase, eu quase ganhei, é terrível. Tá? Para muitas pessoas, essa questão de, tá ganhando ali 2 pontos, o alvo é 4, mas o mercado, por algum fator, enfim, ele voltar e você ter que sair no 0 a 0, ou você ser estopado, e ficar com esse sentimento do quase ganhei dinheiro, eu quase consegui, é terrível, tá? É para muitas pessoas, e aí você tem que pensar se isso acontece para você. Me diz, quem aqui, escreve aí no chat, quem aqui sofre com essa questão do quase, fica com esse sentimento do, se a operação anda a favor, e aí depois acaba zerando, ou saindo 0 a 0, fica aquela coisa, eu podia ter botado no bolso 2 pontos, e olha só, agora eu tive que devolver, ou eu zerei no 0 a 0. Tem bastante gente, Thiago, Marcos, Matraque, o Durães, todo o tempo. Então, esse sentimento do quase, ele é horrível. Isso acontece por quê? Porque a sua mente interpreta aquele valor como já sendo seu. E tudo isso está correlacionado com o quê? Com o fato de você não aceitar de verdade o risco. Essa questão de você estar com aversão ao risco. Então, você tem que prestar atenção se você realmente está aceitando correr esses riscos, tá? Se quando você entra na operação, você realmente está aceitando que se precisar, você vai tomar aquele stop, porque aquele ali é um stop que vale a pena. Esse é um pensamento que a gente tem que ter muito no mercado. Vale a pena tomar esse stop? Vale. Por quê? Porque a probabilidade de dar certo é muito maior. Então, eu tenho que valorizar mais a probabilidade de dar certo do que a pequena probabilidade de dar errado, tá bom? E aí, gente, do outro lado, tá? Quando você é corajoso no loss. Quem aqui é corajoso no loss, hein? Contem pra mim. Confessem, sejam sinceros. O Luiz tá falando. A Pri também tá dizendo. O Rômulo, já fui. Que bom que isso já passou, hein? Marcos também tá dizendo. O André tá falando que ele é macho pra caramba no loss. O Leonardo também tá dizendo que já foi, já passou. Oba! Que bom, gente. Para quem já passou, fico muito feliz, tá? Para quem isso ainda não passou, vamos entender um pouco melhor por que você é corajoso no loss, por que você é um leão no loss, tá? E, novamente, aqui, não esse conceito, essa explicação, tudo isso, não é simples, não é somente para quando você está dentro de uma operação e você está perdendo. Tá? Que é aquele dia do tipo, você estabeleceu que não, daqui não pode, se passou desse ponto aqui, desconfigurou a análise, eu vou sair da operação, tá entrando muito fluxo na ponta contrária, então tá na hora de encerrar, ou você tem um stop fixo, que também pode acontecer, de 2 pontos, e aí você, não, 2 pontos, esse stop tá muito curto, deixa eu tirar e botar aqui para 3 pontos, porque senão eu vou ser violinado, e aí depois dos 3 pontos você tira e bota para 4, não, mais do que 4 não vai cair, depois vai voltar a subir, e aí assim vai virando uma bola de neve e você vira corajoso no loss. Não é só para esses casos, tá? Essa questão de ser corajoso no loss, ela também vale muito para a questão de dias. Sabe aquele dia que você tá perdendo e você estipulou que você ia parar se você tomasse 3 stops seguidos, ou você estipulou que você ia parar com um limite de um financeiro fixo, ou então um determinado número de pontos, se você perder um determinado número de pontos, você ia parar. E aí, quando chega lá, você pensa, não, só mais uma, porque agora eu vou recuperar. E aí você vai ainda com mais gana. E muitas vezes o que você faz? Você vai pro all-in, é tudo ou nada. Não, agora eu vou recuperar o dinheiro do inteiro num dia. Agora eu vou recuperar o dinheiro de todo dia em um único trade. Isso também é ser corajoso no loss, tá? Não é simplesmente quando você está na operação, mas no contexto de dia, no contexto de semana, no contexto de mês, também é válido, tá bom? Então, por isso que a gente tem que entender por que isso acontece, né? Então, vamos para a nossa explicação do padrão quádruplo do Daniel Kahneman. Então, ele vai dizer o seguinte, tá? Do outro lado, como eu estava falando, quando a gente tem a questão de ser corajoso no loss, é quando a gente tem um evento de alta probabilidade de ocorrência, que é o mercado continuar contra a sua posição, ou você continuar perdendo dinheiro, associado ao fenômeno das perdas.
E nesse caso, a escolha racional, tá? Pensa comigo. A escolha racional seria você buscar a aversão ao risco, né? Afinal de contas, se a probabilidade é muito alta de você perder dinheiro, você vai dizer, opa, não vale a pena eu me arriscar aqui, não vale a pena eu continuar nessa operação, não vale a pena eu continuar operando esse dia. Mas na prática, não é isso que ocorre. Porque, como eu falei antes, nós somos muito menos racionais do que nós imaginamos na hora da gente tomar certas decisões. E o que acontece, tá? Presta bem atenção nisso. O que acontece? É que entre uma perda certa, controlada, dentro dos seus limites, tá? E a possibilidade de uma perda maior ainda, mas com uma pequena chance de não perder nada, você se atira na segunda, tá? Eu vou repetir, ó. Entre a possibilidade de uma perda maior ainda do que essa que você já está tomando, mas com uma pequena possibilidade, né, uma mísera, ínfima chance de você não perder, você se atira na segunda. Ah, não pode, o mercado já caiu demais. Não vai cair mais que isso, não pode. Olha, não, nem que seja para fazer uma correçãozinha e eu sair no 0 a 0. Eu vou tirar aqui o stop da operação e vou segurar. Eu sei que é só eu aguentar um pouquinho de calor que o mercado vai voltar. Só que o que ocorre na maioria dos casos? O mercado não volta. E aí eu nem preciso dizer o que acontece, né? Não preciso dizer porque eu tenho certeza que você já passou na pele, já sentiu no bolso o que acontece nesses casos, não é mesmo? Infarto, o Luiz falou. Enfim. Temos muitas histórias trágicas, e aí machuca, né, Molinari? Machuca muito, porque aí machuca não só o financeiro, como machuca também o emocional, o psicológico. Isso pode gerar feridas mentais e emocionais que vai dificultando o seu processo, tá? Mas vamos entender por que isso, tá? Nessa situação, tá? Entre duas opções ruins, porque perder dinheiro, gente, em qualquer caso é ruim, tá? Não vamos ser hipócrita e falar que, não, o stop é bom, né? Stop dentro do plano, é bom. O stop dentro do plano é o que você tem que fazer, mas nem por isso significa que não vai doer. E não tem problema nenhum em doer, tá? Isso é outra coisa que você tem que tirar da sua mente. Essa coisa do tipo, eu não posso sentir nada se eu tomar stop. Cara, até você se acostumar com isso, vai doer e faz parte e tá tudo bem, tá? Entende isso e deu, tá? Não vamos fazer drama. Mas o que acontece? Que entre essas duas situações, tá? Com possibilidades de perdas, duas situações ruins, uma delas, você já sabe, se você optar, se você tá na operação e ela tá dando prejuízo e você opta por sair da operação no momento que você determinou, com aquele stop que você determinou, você já sabe que a dor vai ser certa. Tá? Por quê? Porque você sabe que se você encerrar a operação naquele momento ali, você vai perder dinheiro e você vai sofrer. Então, isso já é uma dor certa, se você sair da operação. Agora, se você continuar na operação, pode acontecer o quê? Se eu continuar na operação, pode ser que o mercado volte. Se o mercado voltar, pode ser que eu consiga sair no 0 a 0, pode ser que eu até consiga sair com lucro, e então eu vou evitar a dor. Só que o que acontece? A probabilidade não está ao seu favor. Você está jogando contra a probabilidade. A probabilidade maior é do mercado continuar naquele movimento e você perder ainda mais dinheiro, tá? Só que para evitar, né, na possibilidade de evitar esse sentimento ruim, essa perda, você permanece. Você permanece operando naquele dia, naquela semana, naquele mês em que você já deveria, pelo seu gerenciamento de risco, parar e voltar só outro dia, outra semana, ou na próxima operação. Mas você não, né? Você continua para tentar evitar
essa perda. E é aqui que você vira corajoso, você tira o stop da operação, você faz preço médio para tentar melhorar a situação, você dobra a mão, porque existe uma mísera chance do mercado voltar e você evitar essa perda, né? Você vai dando aí mais valor para os 5% de chance do mercado voltar do que para os 95% de ele continuar caindo. E você já sabe muito bem a bola de neve que isso vai virar depois. E isso acontece por quê? Por que que isso acontece? Porque, como eu falei, o pensamento de aceitar a perda certa, que é sair da operação naquele momento, é doloroso demais. E a esperança do completo alívio, de você evitar isso, do mercado voltar, essa possibilidade é muito atraente. E aí você não consegue tomar a decisão sensata, racional, de que chegou realmente a hora de você diminuir os prejuízos e de você sair logo da operação, ou de você parar naquele dia, naquele mês, naquela semana. E aí isso só vai ficando pior, tá? E é o caso, gente, que eu já vi muito crente apelando para São Longuinho, fazer promessa. Ai, gente, se eu conseguir sair no 0 a 0, eu juro que eu nunca mais faço médio na minha vida. Eu juro que eu nunca mais faço médio. Eu subo de joelho a escadaria da Penha. Ah, meu Deus, eu nunca te pedi nada. Me deixa a posição no 0 a 0, só dessa vez faz o mercado voltar. Ei, se deixar, tem gente que faz até pipoca, bandeirinha e vira torcedor na frente da tela, né? Quem aqui nunca? Quem nunca, hein? Eu já vi muito caso assim, tá? É fato, né, pessoal? Eu sei que muitos se identificam com isso. Né? E aí o que acontece é que enquanto você não trabalhar, tá? E por isso que a gente conversou bastante sobre isso na aula passada, a questão de aceitar a perda, de mudar a visão, em vez de você ficar focando no financeiro, você focar na disciplina, você focar no operar bem, porque enquanto você não trabalhar a questão de aceitar a perda certa é o quê? É aquela controlada, é aquela dentro do seu gerenciamento de risco, é aqueles limites que você estipulou para poder arriscar, para poder, não é poder, mas que você aceitou de verdade arriscar, que vale a pena arriscar para você tentar o lucro, tentar o gain, tá bom? Enquanto você não trabalhar essa aceitação dessa perda, você não vai sair dessa fase de ser corajoso no loss, medroso no gain. Você não vai sair dessa fase em que você ganha de colherinha, só que quando você perde de balde, tá? E aí não tem jeito, não dá para fechar a conta no positivo assim. E tem gente que não perde nem de balde, é de caixa d'água, como já me falaram, né? Você ganha um pouquinho em várias operações, vários dias, seu índice de acerto é ótimo, maravilhoso, só que aí quando você perde, você devolve tudo e muito mais numa única tacada. Então, entende essa questão do padrão quádruplo, tá? Se precisar, depois reassiste de novo essa aula para entender esses fatores de buscar o risco, de ter aversão ao risco, tá? Tenha a consciência disso para que você consiga começar a mudar a sua forma como você enxerga e como você lida com as probabilidades quando você está dentro da operação. Deixa eu parar aqui, eu já não vou mais apresentar, peraí. Vocês me enxergarem. Aí, voltei, né? Então, gente, enquanto vocês, como eu estava dizendo, vocês não trabalharem essa questão da aceitação da perda, vai ficar difícil sair dessa fase, tá? Se precisar também, reassiste a aula passada, que a gente até falou de dicas, de estratégias, falou um pouquinho de como fazer para mudar essa questão, tá? Para que isso fique mais claro para vocês e vocês possam começar a controlar as perdas para conseguir fazer a conta fechar no positivo. Porque o mercado financeiro é o seguinte, você não vai deixar de perder, tá? Você vai perder. O que você tem que fazer é ganhar mais do que perde. É matemática simples, entendeu? Quando eu ganhar mais do que quando eu perco. Pronto, tá bom? Gente, quero saber o seguinte. Corajoso no loss, medroso no gain, padrão quádruplo do Daniel Kahneman. Alguma dúvida? Vamos lá. Doni tá falando, aceitar perder é muito difícil. Isso muitas vezes tem a ver também com a nossa criação, tá? Então, outra coisa que eu convido vocês a fazer
para quem tem uma dificuldade muito grande de trabalhar essa questão da aceitação à perda, que imagem você tem de errar? Errar para você é algo difícil? Errar é aceitável? Tá? Durante a sua criação, a sua infância, a sua adolescência, como é que seus pais lidavam com você e com os erros? Entendeu? Porque às vezes a gente tem uma autocobrança muito forte que não é necessária, é dos outros, não da gente. E aí fica difícil aceitar as perdas, porque perder está muito associado a errar, entendeu? E não precisa ser assim, tá? Não precisa. Perder faz parte, ok. Pessoal, dúvidas? Gente, desculpa que a minha voz ainda tá um pouco fanha da gripe, assim, eu tô me estranhando aqui falando. E, pessoal, assim, ó, já deixo avisado vocês, tá? Sempre que tiver a minha participação, começará 13h, tá bom? Peço desculpas para você se teve alguma falha na comunicação. Se o Alisson acabou falando que era às 2h, talvez eu não tenha confirmado com ele o horário, mas 13h. Ô, Molinari, muito melhor do que as vozes que vocês escutam por aí. Ó, Leonardo, eu ainda fico muito ansioso até pegar a minha parcial. Depois disso, fico tranquilo e aguento a movimentação do mercado. Legal. O Rodolfo está dizendo que 13h para eles, né? Ah, diferença de fuso horário. Poxa, ai, complicado, né? Mas assiste qualquer coisa, se não puder participar, assiste depois. Ô, Leonardo, eu queria te falar uma coisa a respeito disso. Eu não sei se já falei para vocês aqui, mas uma das principais formas da gente trabalhar a nossa ansiedade é a questão da respiração. Inclusive, isso poderia ser tema da nossa próxima aula, né? Eu queria ou falar com vocês, bom, né? A gente aborda um assunto depois do outro, mas eu queria saber qual vocês preferem primeiro, para ser semana que vem. Respiração para controlar a ansiedade, ou vocês querem que eu fale de meditação? Aí, André, olha o spoiler falando de meditação. É que meditação não deixa de envolver respiração, né? Eita, vamos nós. Quem tá ganhando aí no placar? Meditação? Os dois? Não, a gente vai falar os dois, mas um depois do outro. Então, vamos fazer o seguinte. Semana que vem a gente vai falar de meditação. E daí, na outra, a gente fala mais específico de respiração. Tá? Porque meditação, sim, envolve respiração, tá? Mas para fazer exercícios de respiração durante as operações, que é o que eu quero falar um pouquinho com vocês, é algo que você não precisa obrigatoriamente estar meditando. Mas é que essa questão da respiração é o que eu, assim, pelo que eu já testei com os meus alunos, nos processos de coaching individual que eu faço, essa questão da respiração, ela é o que mais tem resultado para controle imediato de ansiedade, tá? Mas a gente vai falar isso na outra semana. Semana que vem, meditação, depois respiração. Lu, só para finalizar, só uma dúvida que ficou aqui do Mickey. Ele falou assim, a grande verdade é que por não querer perder, a gente sempre espera voltar. Responde para ele. Então, é justamente isso que eu estava falando, que é o que o padrão quádruplo explica. Se existe uma ínfima chance de você não perder, você valoriza mais isso, porque você tem um sentimento de dor associado à perda, e a sua mente quer evitar isso. Então, se existe uma mínima possibilidade, e que sempre existe no mercado, que a gente está falando de mercado financeiro, né? Então, sempre existe a possibilidade, você acaba dando mais valor para isso. E isso acontece por quê? Porque você não aceita perder. Então, para isso, você tem que trabalhar a questão do eu aceito correr o risco. Eu aceito perder para ter a chance de ganhar. Só que eu aceito perder até aqui. É até aqui, porque eu sei que se passar daqui, vai bagunçar todo o meu financeiro, vai bagunçar todo o meu gerenciamento de risco, vai bagunçar todo o meu emocional. Então, é até aqui. Aqui é o limite para essa operação, para esse trade, para esse dia. Daqui, beleza, saí e vou para o próximo. Entende?